Só boa noite, eu sou o professor Júlio Rezende. Estamos hoje aqui com a participação da professora Mariana Almeida, né, para realização de uma live, né, sobre empoderamento feminino, na área espacial. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui sobre a Mars Society Brasil, para que vocês tomem conhecimento dessa atividade. Nós A Mars Society ela é uma organização dos Estados Unidos, ela teve início nos Estados Unidos há mais de 20 anos, né? Assim com foco na popularização da ciência e tecnologia, com foco especial na exploração espacial, dando grande atenção às estratégias de investigação e exploração de Marte, né? Então, no meu pós-doutorado lá nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade, em 2016, participar de um evento lá da Mars Society, né, lá em Washington, e tive a oportunidade de conhecer o Robert Zubrin, né, e conversar sobre a criação da Mars Society Brasil, né? Então, desde então, a gente vem desenvolvendo algumas atividades. Aqui temos algumas pessoas que já fazem parte do nosso grupo, como Vinícius, que está hoje aqui nessa reunião. Vinícius participava desde lá de trás, também é quando a gente realizava os encontros presenciais, as reuniões presenciais, e agora a gente está realizando alguns eventos virtuais, inclusive em virtude do pouso do rover Perseverance, nós organizamos, eu acho que uns 10, 12 eventos diferentes no momento, né, do pouso do rover Perseverance em Marte, agora há pouco tempo. Então, aqui uma imagem do evento que teve lá nos Estados Unidos, foi quando a gente teve contato com esse grupo lá nos Estados Unidos. E então, assim, algumas ações que a gente desenvolve aqui no Brasil são palestras, lives, reuniões de debates técnicos, debates sobre filmes e vídeos relacionados a Marte e a exploração espacial, a organização de uma convenção anual, que é o evento se chama Space Habitat Event. Ano passado nós realizamos o primeiro encontro, e o próximo encontro vai ser agora no mês de junho, no período de 3 a 6 de junho, e também o desenvolvimento de pesquisas, né? Então, nós temos o propósito de engajar estudantes e professores em suas atividades, encorajando o interesse geral pela ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e o interesse por carreiras acadêmicas e profissionais na área espacial, né? Então, aqui são alguns países que têm os capítulos, né, como eles chamam, em inglês eles chamam de chapters, que a tradução seria capítulos, então seriam as representações, e aí você vê que a Mars Society está presente em vários lugares do mundo, né? E aí, no caso, quem tiver interesse em participar, nós estamos funcionando com o apoio de um grupo do WhatsApp. Esse é o meu telefone, é o 999818160. Então, nesse grupo de WhatsApp, né, que você mandar uma mensagem para mim informando que você tem interesse em fazer parte, então nós, não só, assim, dos vários participantes do grupo, tem iniciativas de estar compartilhando conhecimento, né, e oportunidades relacionadas à exploração da área espacial, tá? Então, uma das ideias que a gente teve, conversando com a professora Daniela Range, né, não professora, né, uma pesquisadora, uma profissional, nós tivemos, e também conversando com a professora Mariana, a gente teve ideia de organizar uma programação de eventos, pelo menos uma vez por mês, a gente vai estar convidando uma mulher, né, uma garota, para estar falando sobre o que é que elas estão realizando na área espacial, né? Então, isso é uma das atividades que a gente está programando. Nós já temos a lista de algumas mulheres que atuam na área espacial, né, jovens e também professoras também, para que elas possam estar dando depoimentos sobre a participação delas na área espacial. E, no caso, a primeira professora, a primeira pesquisadora, né, mulher assim que está atuando assim na área espacial com algumas atividades, é a professora Mariana Almeida, né, está sendo a nossa primeira convidada. E aí a gente está com esse compromisso de estar realizando pelo menos um evento mensal, né, com a temática da inclusão feminina na área espacial, porque se a gente vai, por exemplo, nos cursos de engenharia, isso tem mudado bastante, né? Mas a gente vê que tem muito mais, dependendo da engenharia, muito mais mulheres do que homens, né?
Então, existe um grande espaço aí a ser conquistado, e essa iniciativa, né, a gente coloca como uma iniciativa da Massa Society Brasil, então, e também do Habitat Market, né, como uma forma de estímulo, né, e no caso, na parceria também com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e com o apoio também do CNPq, que é esse projeto que a professora Mariana Almeida coordena, tá certo? Professora, então fica à vontade para dar boa noite para os participantes aí, seja bem-vindo. Oi, Júlio, boa noite. É um prazer estar aqui, né, junto com você e com o pessoal aí da Sociedade Brasileira. É um prazer, né, participar desse grupo. Muito bem. É, Sim, pode falar, professora. não, eu não sei como é que você quer começar, assim, como foi o projeto, não sei. É, eu tenho aqui algumas perguntas. Esse projeto da professora Mariana, a gente já teve um encontro na segunda-feira, né? Ela é justamente assim sobre isso a minha primeira pergunta, né, professora? Teve esse encontro na segunda-feira com as bolsistas, né? Tanto alunas do ensino médio como também algumas professoras das escolas que estão participando. Então, eu queria que você falasse assim logo inicialmente, vai ser mais um bate-papo, depois também que se vocês quiserem, a gente abre, assim vocês vão ter a oportunidade de estar realizando suas perguntas também, ó. E eu aqui preparei algumas perguntas para a professora Mariana. E outra coisa também é o seguinte, pessoal, a gente vai estar programando esse evento para estar terminando mais ou menos umas 8 horas da noite. A professora Mariana também tem um evento, não um evento, tem aula mais tarde, nos horários 3 e 4 na UFRN, então a gente vai ser objetivo aí, até para que vocês possam desenvolver outras atividades aí durante a noite, tá? Então, professora, já aproveitando esse ensejo aí, essa reunião que teve na segunda-feira, né, com as bolsistas, eu queria que você explicasse um pouco esse projeto, né, assim, porque nós não temos hoje à noite apenas as participantes do projeto, como nós temos também outras pessoas do próprio grupo da Massa Society, né, e de outros grupos que nós estivemos convidando, para que você explique um pouco o objetivo do projeto. Então, Júlio, esse projeto, ele é fomentado pelo CNPq. Ele tem como objetivo incentivar garotas, né, meninas, para ir para a área do setor aeroespacial, né? Então, esse projeto, na sua essência, né, durante o processo do edital, no processo de submissão, ele tinha como objetivo captar 5 escolas, né? Hoje, a gente está com a escola de Jundiaí, com a escola de Tristão de Barros em Currais Novos, a escola Doutor Geraldo em Caiçara do Rio do Vento e a escola João 23, que é uma escola municipal. Falta uma última escola, porque no processo de submissão, a gente conversa muito com a diretora da escola. E durante esse processo de submissão e do projeto ser aprovado, uma das diretoras das escolas, ela se aposentou. Então, eu estou deixando a última escola para ser escolhida quando o grupo já estiver já estruturado. Então, a gente iniciou nossas atividades agora no início de março, né? Foi feito um cadastro e tudo iniciou, né? Esse projeto ele tem origem, né? Desde muito tempo, assim, por eu gostar muito da área de física, né? E uma das pessoas que me inspirou esse projeto é um aluno meu de mestrado, que o nome dele é Hariton, e ele trabalha na Barreira do Inferno. Então, durante várias e várias conversas que eu tive com o Hariton, eu fiquei muito apaixonada pela área do setor aeroespacial e para compreender, né, principalmente, as variáveis, os fatores que afetavam, por exemplo, o lançamento de um foguete. E como isso não é dado, né, em escola e a gente não vê uma reportagem, né, facilmente, então foi quando eu me inspirei nesse projeto. Muito bom. Muito bom. E no caso, assim,
em relação a esse grupo, né? Assim como assim, queria que você falasse um pouco para o pessoal que não são os bolsistas, né? Como é que de repente elas vão estar trabalhando, algumas ações que elas vão estar desenvolvendo? Então, esse grupo, Júlio, ele é bem grande, né? Esse grupo ele é formado por 5 professores, cada professor tem uma bolsa do CNPq, e cada escola tem em torno de 3 bolsistas, né? Então, é em torno de 15 alunos, né? Mais 5 professores, né? Então, no todo, é em torno de 20 pessoas, né? O gerenciamento de 20 pessoas, mais 3 alunos bolsistas de iniciação científica da universidade. Então, hoje, a gente tem 2 bolsistas de iniciação científica, que é da Escola Agrícola, do curso do CIT, e outras das escolas, né, com as professoras. E essas professoras, cada uma delas precisam estar formada na área de biologia, química e física para auxiliar. E aí, o que é que eu espero? Né? Esse projeto é muito incentivar e a gente compreender quais são os fatores que essas meninas afetam na tomada de decisão dela. E o que é que eu espero? Que a gente encontre outras mulheres no Brasil e no mundo que têm essa mesma proposta, né? Que a gente possa conhecer outras meninas, né, outras professoras e outras pesquisadoras com esse mesmo interesse. Essa é a nossa primeira etapa, né, agora. E a gente encontrar, né, vídeos no YouTube, vídeos em algum TED Talks, né, que a gente possa se identificar com essas mulheres, né, na área. É muito interessante, porque eu acredito assim que com esse trabalho, né, assim, eu acho que até uma coisa também que era importante perguntar, né, é assim, qual seria então assim a meta futura, né? Assim, eu acredito que é algo muito maior em relação a esse trabalho, né, que está sendo feito com essas estudantes, né? É assim em relação a criar uma visão de futuro para elas, não é verdade? Isso. Então, como proposta futura, né, então eu fiquei idealizando, né, porque agora, né, nesse primeiro mês, como a gente tem uma equipe muito grande, qual é o meu objetivo, né, junto com os professores que fazem parte da equipe, né, da universidade, assim como os professores, é que esses professores dentro dessas escolas consigam construir junto com essas alunas, né, algum protótipo, alguma estrutura, alguma ideia, né, algum produto, né, que consiga viabilizar, né, para que essas alunas consigam demonstrar essa inserção do setor feminino no setor aeroespacial, né? Como, por exemplo, a gente vê, por exemplo, tem um pessoal da engenharia florestal, né? O plantio o cultivo de plantas, né? Em outros solos. Por exemplo, o setor, a própria roupa, né? Dos profissionais. Você também pode fazer algumas maquetes, né, para que a gente possa visualizar como é que seria essas trajetórias. Quando eu converso com o Hariton, né, Hariton, ele me mostra muito as variáveis que afetam, por exemplo, ao lançamento do foguete, aos tipos de lançamento, aos tipos de foguete, né, que são diferentes tipos, né? Compreender essas variáveis. Então, eu acho isso muito interessante que elas possam perceber que existe um setor muito promissor, né, no Brasil e no mundo, e que elas possam ir em busca de um perfil profissional. Outra coisa também que eu gostaria de comentar é que hoje a gente está vendo uma época de empreendedorismo na área espacial também. Assim, existe assim um trabalho internacional que está sendo feito pela própria Nações Unidas, né, para que as pessoas, não só as mulheres, mas os jovens de um modo geral,
eles procuram desenvolver uma visão empreendedora da área espacial, né? Então, eles, de repente, não esperarem um emprego público, né? Mas e que eles possam visualizar o que é que pode ser feito em termos de novos projetos na área espacial. Então, acredito que o projeto trabalha com essa visão, né? Assim, com esse empoderamento, né, professora? Isso. Então, Júlio, eu sempre digo que eu uso muito as ferramentas e as infraestruturas que as universidades já me proporcionaram durante a minha carreira acadêmica, né? Então, durante a UFRN, eu sempre tentei usar do que eu tinha, e eu digo isso que a gente pode também usar das ferramentas, por exemplo, como o Facebook, né, o Instagram, o LinkedIn, assim por diante, como ferramenta para buscar. E nessas buscas, né, eu entrei em contato, né, e procurando, eu estava fazendo um projeto uma época, como um evento da universidade, e, e nesse momento eu entrei em contato e eu vi que no site da NASA, quando você preenche um formulário, você consegue captar, né, uma pessoa da NASA para vir ao seu país, conversar com as universidades para demonstrar todo o habitat deles, como era a construção, enfim, tinha um formulário. Só que você precisava de um tempo. E eles pagam toda a hospedagem, faziam tudo. Então, quando eu fiz esse processo, só que o tempo, né? Quando eu descobri, como ninguém não tinha me ensinado, eu percebi que, assim, quando você usa a tecnologia ao seu favor, você consegue, inclusive, trazer uma pessoa de uma instituição tão renomada como a NASA para o seu país compartilhar experiências, né? Então, esse é o meu objetivo, né? Tentar um pouco compartilhar dessas experiências e colocar a tecnologia ao favor dessas meninas, né? Que são 15 meninas, para que elas possam conhecer um pouco mais do mundo que tem lá fora. Legal. A gente teve, a partir, acho que foi 2018, a gente conseguiu trazer em Natal uma pessoa que trabalhou na NASA, o nome dele é Gabe Gabriele. E ele fez várias palestras aqui no Rio Grande do Norte. Ele era palestrante da Campus Party. Ele fez uma aula inaugural da UFRN, eu acho a aula inaugural de 2019, né, que foi um ano antes da pandemia. Ele teve fazendo palestra também na Escola Agrícola e teve também fazendo palestra, fez uma palestra também com a Sala do Rio do Vento. Eu não lembro agora se as meninas que estão aqui nesse encontro hoje, se elas assistiram. Então, muito motivadora a palestra dele, né? Ele falando também assim sobre a importância de acreditar em si próprio, né? Ter sonhos, procurar materializar esses sonhos aí, né? Para que esse sonho se realize, ele se torne realidade, sabe? Então, achei bem interessante essa mensagem dele. Outra coisa interessante, Então, só para Júlio, quando completar. a gente fala sobre o setor aeroespacial, eu acho que quando a gente pensa, assim, é algo muito distante, né? Muito distante, às vezes, da nossa realidade. E quando eu estava conversando com uma das coordenadoras da escola, né, que é a professora Verônica, ela disse assim, Mariana, que bacana, né? Porque você conseguir mostrar para essas meninas que às vezes existem sonhos, né, que você possa construir, que você possa superar algumas barreiras, isso é muito importante. Então, assim, esse projeto, eu fiquei muito feliz com ele na hora que a gente desenvolveu e ele foi aprovado, porque acreditar e a gente conhecer e incentivando quais são os fatores que fazem com que essas meninas escolham o setor da área de engenharia e que se incentive pelo setor aeroespacial, eu acho que é um ganho que o governo faz em desenvolver pesquisa nessa área. Isso. Outra coisa interessante, pessoal, que é um desafio que a gente está colocando aí para vocês, a professora Mariana tá convidando, é o seguinte, no Instagram, depois a gente pode estar compartilhando com vocês podem estar pesquisando também, tem várias jovens
que elas organizam lives. Inclusive, ontem estava acontecendo uma. Eu comecei a usar o Instagram mais a partir do ano passado. Mas aí, quando você está seguindo esses perfis, alguns desses perfis de divulgação científica, muitos são voltados para garotas, né? Estimular que elas se interessem pela ciência. E o que acontece? Muitas delas criam esses perfis no YouTube, esses canais, elas organizam essas lives ainda quando elas estão no ensino médio, então elas estão discutindo sobre vestibular, sobre Enem, sobre quais são as melhores universidades no Brasil para estudar algumas áreas do conhecimento. Então, é muito interessante isso e também assim o próprio chat também do Instagram permite que você converse, né? Você possa estar fazendo algumas perguntas, então existe uma interação, né? Então é interessante assim identificar. Então muitas delas elas começam no ensino médio, né? Assim falando sobre os sonhos delas e daqui a pouco elas já estão no curso superior, né? Assim de repente daqui a pouco já estão falando não mais como uma aluna de graduação, daqui a pouco está falando como uma pesquisadora de mestrado. Então, é muito interessante essas trajetórias, né? Eu queria perguntar, professora Mariana, se você acha que isso pode se repetir em relação a algumas das nossas participantes do projeto. Então, Júlio, agora, né, nessa fase inicial, uma das coisas que eu estou propondo no grupo é que a gente possa se conhecer, né? Então, a primeira etapa, cada uma delas estão fazendo vídeo, né? De 15 a 30 segundos, né? De 1 minuto, para elas contarem um pouquinho sobre elas, né? Sobre uma habilidade que elas têm e um hobby, para que a gente possa se conhecer, né? Um pouco. E aí, no grupo, assim, tem uma das meninas, né, eu conheço muito pouco, né, todas, mas uma das meninas que foi a primeira, assim, o nome dela é Diana. Ela é super, assim, rápida, né, e aí você vê que tem meninas no ensino médio que são extremamente desenroladas, entendeu? Que não tem, às vezes, um professor, um coordenador, e tá ali super gerenciando e sabe resolver, sabe é, é, compartilhar, se expressar. Tem uma outra aluna que é Bia, sabe? Tem alunos que a gente vê que, pelo pouco que eu conheço, quando você incentiva a carreira profissional dessas meninas, você pode ver grandes benefícios, né? Tem uma aluna que ela postou no grupo que ela desenvolve imagens, né, com foto, ela faz desenho, e são coisas lindas, né? Então, assim, eu acho que do grupo, tanto eu acho que vai sair lives, como vão sair, com certeza, alguns produtos, a gente vai ter aí novas pesquisadoras, provavelmente, no grupo, cada vez mais incentivadas, né? Professora Mariana, eu queria registrar a presença da professora Ângela Paiva, né, ex-reitora aqui da nossa UFRN, né? Professora Ângela, seja bem-vinda aí para estar conosco aqui esse momentinho aqui nessa live hoje. Parabéns aí pela atividade, né, desse projeto tão importante, né, conduzido por vocês, por Júlio. Parabéns, Mariana. Vamos ouvi-la. É muito bom ver você aí, nessa condição de falar do empoderamento da mulher nesse mês de março. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, professora. Obrigado, professora Ângela. Lembrando que a professora Mariana teve um projeto aprovado no CNPq para trabalhar com mulheres e ela está, no caso, o projeto dela, ela está trabalhando com mais de 15 estudantes do ensino médio, né, garotos do ensino médio aqui, com apoio das professoras também da escola, então ela está falando um pouco sobre essa trajetória. Parabéns, Mariana. Obrigada, professora. Então, pessoal, uma coisa interessante também desse enfoque que a professora Mariana está dando, nós temos, em 2015, foram criados os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? E esses são 17 objetivos,
E um desses objetivos é a questão do empoderamento, né, feminino, né, que eu acho que é o objetivo 5, né? Então, isso é interessante, porque, por exemplo, em vários lugares do mundo, assim, se alguns países da África, da Ásia, a gente vê que não, a mulher ela não tem acesso, né? Assim, existe assim uma barreira muito grande. É, aqui no Brasil, acredito que não seja como esses países que a mulher até muitas vezes colocada em circunstâncias perigosas, né? Então, assim, é uma forma que eu acho que o projeto trabalha de gerar mais oportunidade, né? De gerar um equilíbrio maior entre homem e mulher, né? Nessas relações, né, professor? Eu acho que, assim, isso, de certa forma, pode ser até uma coisa para até mudar a forma como as dinâmicas de sala de aula podem estar funcionando, né? Então, Júlio, uma das escolas que está no projeto é a Escola Tristão de Barros, né? Uhum. Eu não sei se você conhece, ela é de Currais Novos, né? E a coordenadora é a professora Vanessa, né? Que eu acho que ela está aqui no grupo. Então, e aí o que acontece? Essa escola, né, eu conheci a metodologia de ensino dessa escola pelo professor Ivanês. E eles têm projetos, ainda mais, e assim, o meu orgulho por essa escola é que eles é uma escola pública do interior, né? E eles desenvolveram projetos que ganharam, né? Pela Sony, eu não lembro qual foi a outra empresa, mas foi o desenvolvimento, por exemplo, de produtos de tecnologia social com baixo custo, usando materiais recicláveis. Então, por exemplo, eles desenvolveram uma cadeira para bebê, né? Onde o bebê, se ele estiver dentro do carro, ele tem um dispositivo para acionar para o celular do pai, pela temperatura. Outra tecnologia que eles desenvolveram foi, por exemplo, uma bengala com produtos reciclados. Tinha um aluno que tinha problema, deficiência, e eles desenvolveram para atender isso. Foi uma bengala, uma cadeira de rodas, e um outro produto que agora eu não estou lembrando. Eram 3 produtos nesse desenvolvimento. Então, essa escola, ela usava, por exemplo, o laboratório de física e química para desenvolver e incentivar os alunos com esses produtos, né? E eu achei fantástico, porque imagine você estar com um professor que está ali motivando, incentivando, pensando, por exemplo, em possíveis produtos que a gente possa usar no setor aeroespacial, né? Então, você tem ali mentores, né, fomentando aqueles alunos. E aí, até, inclusive, tem algumas escolas que desenvolvem também a parte de robô. Então, você ter esses incentivos dentro da escola possibilita, por exemplo, para você incentivar, engajar esses alunos, né? Então, eu acho que eu não conheço as outras escolas, né, com profundidade, eu conheço essa com maior profundidade, que é Tristão de Barros, e foi um dos motivos que eu fiz a escolha por ela, né, na hora do processo de submissão. Isso. Eu acho uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, você tem uma ideia de... O projeto, eu acho que ele funciona como um guarda-chuva, assim, para dar suporte, né, acolher, assim, as participantes em várias... elas vão então estar procurando perceber várias possibilidades de participação, de criação de conhecimento, né? E acho isso muito interessante. Assim, de repente são ideias que a gente não está nem imaginando assim que elas vão ter, né? Coisas criativas que vão ser inventadas aí por elas, né? Então acho que a gente vai ter muita surpresa boa no projeto, né? Isso. Então essa é uma proposta, né? Incentivar, inclusive a professora Vanessa, né, ela disse assim, não, Mariana, a gente pode pensar em algo que a gente possa desenvolver junto. Ela, como professora da área de química, eles desenvolveram, por exemplo, uma telha que absorvia, por exemplo, calor,
né, ela não me falou muito do projeto. É uma das ações que eu vou pedir para que ela possa discutir depois, durante um dos nossos encontros. Porque na hora que você vê uma professora numa escola pública, onde tem, às vezes, recursos mais limitados, traz uma tecnologia, né, inovando ali no meio da sala de aula, com metodologias de ensino, é muito bacana, né? Então, você tem ali novos olhares, né, para esses estudantes, né, de 15 e 16 anos, porque a idade dessas alunas é 15, 16, 17 anos. Né? Então, isso eu acho que é uma grande importância, né, do projeto. Como eu digo, assim, incentivar a criatividade e incentivar você sair da caixa, né? Uma coisa que eu estou lembrando aqui é o seguinte, nesse evento que a gente organizou ano passado e que vai acontecer agora em junho de novo, o Space Habitat Event, né, o evento do habitat espacial, a gente teve um dia a gente colocou os trabalhos em português e outro dia foi os trabalhos em inglês. Então foi um sábado em português e o domingo em inglês. Aí eu estou pensando aqui, a gente pode organizar para ter uma sessão de alguns desses trabalhos, porque aí teria assim, como se fosse uma iniciação científica, entendeu? De repente algumas coisas que elas estão desenvolvendo, elas de repente poderiam estar participando nessa sessão para estar apresentando esses trabalhos, não exatamente às vezes uma coisa que já está concluída, mas de repente alguma coisa que está na fase de projeto realmente, o que elas estão pensando em estar construindo durante o período da bolsa delas. Então, isso é uma coisa que é possível. A gente está organizando uma sessão, tipo, dentro da programação de um dos dias, a gente está colocando 1 ou 2 horas para que tenha essas apresentações. Esse seria, de repente, assim, possivelmente um primeiro congresso que elas estariam participando, né? E outra coisa... pode falar, professor. É muito bacana, né? Porque, por exemplo, quando você parte, você dá ali uma visão do que é uma pesquisa, né? Elas vão tentar escrever o que é um resumo, né? Estruturar um resumo, né? Ter digamos, elas estão participando de um projeto onde elas estão iniciando a carreira dela acadêmica sem ainda saber, né? Então, conhecer, assim, ter o início sobre o que é a estruturação de um resumo e ter o início, acesso à pesquisa, é muito válido, né? Eu acho muito bacana, Júlia. E também, assim, tem certificado, né? A gente precisa, é lógico que a gente precisaria estar revendo os resumos, né? Fazer uma leitura dos resumos, fazendo algumas correções para ficar uma boa qualidade. A gente sabe que existe uma dificuldade, assim, no primeiro momento de estar preparando esse resumo, mas, assim, eu acho que seria uma coisa bacana, assim, porque assim, na minha própria trajetória, eu acho que o primeiro trabalho assim que eu apresentei, eu acho que eu estava no terceiro ano do curso e aí nunca mais eu parei de, de escrever então isso pode acontecer com algumas de vocês assim ou todas vocês, né, de repente de fazer um primeiro trabalho e nunca mais querer parar de escrever, né, porque é viciante, né, professora? Isso. É viciante e estimulante, né? Eu acho que o papel de um professor é muito você incentivar e eu acho que você dá a luz, né? Você dá esse início para a carreira acadêmica, eu acho que é de grande valia, né? Por exemplo, na minha carreira, eu tive vários professores que me incentivaram e teve um em especial, né? Então, que você vê assim o quão importante é o conhecimento, né? Exatamente. Nós temos alguns comentários aqui. A professora Juliane Avelino, ela está lembrando da palestra, né, que foi do Gabe Gabriele, né, que teve lá em Caiçara do Rio do Vento. Hariton está falando que o projeto Artemis da NASA vem buscando mulheres para o setor aeroespacial e ir para a Lua, né? Então, isso... Tanto é que você teve a missão Apolo, né, na década de 60 e 70, né, que era um deus grego, e agora a próxima missão, né, para a Lua é uma deusa, né, a deusa grega Ártemis, né? Então, e assim, eles estão querendo que realmente o próximo ser humano a pousar na Lua seja uma mulher, né? Então, tudo isso são mudanças que estão acontecendo aí, bem interessantes.
As pessoas gostaram da ideia. A professora Juliana está falando aqui, minha área é biologia, já fiz oficina de reciclagem na escola com a turma do primeiro ano. Conseguimos todo o material pelo PIP. Também conseguimos o espiral de plantas na escola. Eles mesmos construíram de alvenaria na própria escola, né? E Harrington está destacando aqui que a vida da mulher no espaço também tem que ter um olhar feminino. Somente homens chegaram à Lua, né? O universo feminino deve ser inserido no setor aeroespacial, assim como para serem astronautas. Então, assim, inclusive a estação lá dos Estados Unidos, que eu participei de uma missão lá, uma das participantes lá de uma missão lá nos Estados Unidos, lá na estação no deserto de Utah, ela agora é uma das mulheres da equipe, né, de astronautas da NASA, né? Então ela está sendo cotada para ser uma das mulheres para ir para a Lua, né? Então são coisas interessantes que estão acontecendo aí, né? E a mulher muito bacana, né? Porque você conhecer assim e ter o acesso, porque assim, por que a mulher não fez ainda o perfil para ir para a Lua, né? Uhum. E isso também ocorreu também por falta de um investimento. É um algo muito caro, né? Assim, essas missões, assim, um investimento muito alto. Então a gente acredito, Harrington me corrija aí, que eu acho que a última missão Apollo acho que foi 74. E aí a gente tem um vazio de 74 até hoje, sem missões para a Lua, né? Então isso seria um momento de retomada, né, desse programa espacial com as missões à Lua, né? E, pessoal, acho que, professora Mariana, eu queria convidar o pessoal que está aqui hoje conosco aqui para eles estarem realizando algumas perguntas, assim, para a gente deixar um espaço também deles, principalmente as garotas que estão hoje aqui conosco, aqui, que estão participando do projeto, para elas irem se acostumando também, estarem realizando algumas perguntas, quem quiser, para a gente ter uma participação maior hoje também. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Dona Flávia. Oi, foi um prazer assistir aqui essa comunicação de vocês. Achei muito interessante o projeto, muito bem-vindo, com certeza, né? Incentivo aí da participação das mulheres na área da tecnologia. Achei bem interessante e eu fiquei me perguntando. Hoje eu sou aluna do mestrado do PEP, né? Meu orientador é Ricardo Pires, eu estou na reta final, mas é muito enriquecedor esses momentos. E aí eu fiquei aqui me perguntando se uma menina, caso ela se interesse por esse setor, né? Achei bem interessante a aplicação ali da professora de biologia. Então, eu vejo que é o seguinte, as maneiras de que ela ingresse nesse mundo, no caso, ela escolher uma ciência, biologia, quer seja ela biologia, física, engenharia elétrica, e na especificidade do seu curso, ela aplicar para o setor. Ou existe, por exemplo, um curso de graduação já voltado para isso. Eu fiquei me perguntando isso, entendeu? Como é que essas meninas podem ser direcionadas, além de fomentar esse interesse, como elas podem reafirmar isso ao longo da vida delas, entendeu? Ana Flávia, no Brasil, só tem 5 universidades que tem um curso. Tem um curso de... a USP, é o ITA, a Federal de Minas Gerais, e tem mais 2 universidades que têm o curso de graduação. São Carlos e do ABC Paulista. Isso. Obrigado, Harrington. Então, são poucos cursos que tem como graduação, Ana Flávia. Então, o que pode ser é que, às vezes, em algumas universidades existem projetos que sejam direcionados para essas áreas. Então, aí é onde vai a dificuldade, porque, por exemplo, você não tem um professor como, digamos, Júlio, em todas as universidades, né? Porque Júlio, ele tem um projeto sobre o habitat de Marte. Então, você vai ali, você vai incentivando. Nem todos os estados têm a barreira do inferno, que é motivado. Então, começa a ser uma pesquisa muito difícil de ser encontrada em outras universidades. Com certeza, mas eu acho que um bom passo é realmente isso que vocês estão fazendo, né? Que eu vejo isso muito como criar uma rede de apoio mesmo. Então, eu achei muito interessante. Parabéns aí pela iniciativa, professor. Professora Mariana, poderia completar um pouquinho aqui? Claro, Harrington.
Gente, quem não conhece Hariton, ele é da Barreira do Inferno, é um dos maiores motivadores aí desse projeto. Respondendo a Flávia aí, o setor aeroespacial ele é multidisciplinar, né? Então, ele abraça várias engenharias, que a gente chama de engenharia de sistema, que a gente chama disso. O curso, como o professor falou, específico, são poucos, mas toda engenharia, toda a área do conhecimento, ela pode ser aplicada ao setor aeroespacial, né? Procurar um curso específico de graduação são poucos no Brasil. Na pós-graduação já aumenta um pouquinho mais o leque, né? Tem o INPE lá em São José dos Campos, né? Que trabalha bastante com isso, e tem também aqui em Natal, né? O INPE tem um polo aqui, né? E a AEB também tem um polo aqui, mas tudo que você pensar, você vai precisar no espaço, né? As mulheres, né? Gosto muito da pele das mulheres, né? Então, o batom, a textura que a mulher vai usar no espaço, que ela pode. Isso aí é pesquisado, mas pouca gente pesquisa. O que se faz alimentar, pouca gente pesquisa. O que vamos usar como traje, né? Pouca gente pesquisa. Como vai ser as lentes no uso óculos? Como é a lente no espaço? Pouca gente pesquisa. Toda a área do conhecimento vai ter uma aplicação. É lógico que não vamos ter no Brasil, né? Como a área não é muito fomentada ainda, né? Professores como o professor Júlio, a professora Mariana, que estão à frente disso, né? E aquilo que eu falei ali no chat, né? Na área feminina, o olhar da mulher nesse setor aqui ainda é muito pouco. A mulher vindo para o setor espacial, ela vai enriquecer muito o modo de entender, né, as relações do homem com o espaço no olhar feminino é diferente do homem. Respondendo uma outra pergunta que teve ali, a maioria dos astronautas, dos pilotos eram homens porque vieram do setor aéreo. E na época, 70, 70, as mulheres não tinham também espaço, né, nessa área. Então, os astronautas, pesquisadores, a maioria eram homens. Tinha aquele perfil do deus grego mesmo. Tinha que ser atleta, tem que ter a composição orgânica adaptada. Mas hoje isso, graças a Deus, reverteu, porque já se sabe que o organismo feminino ele requer menos energia para a vida no espaço. Então, se for escolher entre um astronauta homem e uma astronauta mulher para fazer uma viagem longa, uma viagem de Marte, é mais provável que um dia seja uma mulher, porque a energia corpórea que uma mulher utiliza para viver e se manter, ela é muito menor do que um homem. Então, isso é só para resumir que tem muita coisa para se estudar, né? Muita coisa que a mulher vem contribuir, né? E graças a está tendo essas iniciativas aí que não é da professora, né? Que está à frente dessa jornada aqui na UFRN. Obrigada, Harriet, interessante. Muito obrigada. Pessoal, tem um filme na Netflix. Depois eu já assisti, mas eu não estou lembrado do título correto agora. Mas é justamente falando sobre as mulheres, a participação das mulheres no espaço e assim as dificuldades que elas tiveram durante o programa Apollo, porque elas eram muito competentes, mas não foi dado o direito delas de participarem das missões Apollo. Elas participavam de várias atividades, mas não foi dado o direito a elas de estar participando. Então a questão depois do programa Apollo, né, que eles procuraram assim corrigir isso, tanto é que as missões para a Estação Internacional Espacial parece o primeiro comandante na Estação Internacional Espacial foi uma mulher, que aí já foi uma forma de procurar corrigir isso. Mas depois eu vou dar uma olhada nesse ver se eu consigo descobrir o título do filme e coloco aqui para que vocês assistam na Netflix, tá? Mais perguntas, pessoal? Vamos lá. Boa participação de Ana Flávia aí, as alunas. Vamos lá, vamos fazer essa Professora Ângela participação tem hoje. acrescentado que na UNB, né? Eu coloquei aí. Tem o filme que é Estrelas Além do Tempo. Luana está Eu acho que é colocando. esse aí, professora. É exatamente esse aí, Estrelas Além do Tempo. Eu já assisti alguns filmes, mas eu não lembro o nome, não.
Eu estou olhando aqui. Não, tem esse aí, é outro. Esse aí foram sobre as mulheres negras matemáticas que elas desenvolveram vários cálculos importantes matemáticos, né, para as missões Apolo, né? Então elas trabalhavam na parte de cálculo, né, de trajetória, esse tipo de coisa. Então elas foram muito importantes, telemetria, várias funções importantes. Esse é um filme muito bacana que para a gente assistir, pode estar assistindo com elas. E tem um outro, depois eu informo, tá? O tipo. Mariana, a gente está quase terminando o nosso horário aí, que a gente tinha Eu vi agora o programado. horário. Mais uns 3 minutinhos. E aí eu deixo então o espaço aberto, professora, para que você apresente uma última mensagem para elas aí de encorajamento, né? Júlio, assim, uma coisa que eu deixei, né, e deixo como mensagem, é que a gente, durante nosso projeto, né, com certeza a gente vai ter vários desafios, várias barreiras, né, e o que eu, né, primo, né, é que a gente possa ter o máximo de colaboração possível para que a gente possa se conhecer, né, e a gente possa incentivar cada vez mais a área de pesquisa, né, mostrar para elas que existe um outro mundo, né, que é esse da pesquisa, que é esse do ensino, do conhecimento, né, que eu sou muito apaixonada por essa área. É, e quando a gente vê, né, até como eu acho que uma missão social, né, de professoras ou pesquisadoras, é que às vezes algo que são tão simples, né, num processo ou num cadastro da plataforma do CNPq, e que elas já estão tendo convívio com isso, né? E aí eu fiquei até me perguntando, falei, gente, se eu tivesse 15 anos e eu já tivesse, digamos, o meu Lattes, olha que coisa bacana, tá entendendo? E assim, eu fiquei muito feliz, né, porque todas elas precisam ter o Lattes, elas vão ter e estão tendo o acesso a uma plataforma já de um fomento de pesquisa, e cada vez mais você vê que a pesquisa está chegando à base, né? Que é ao ensino base, né? E se você tem um ensino base, ou a pesquisa lá no ensino base, né, daqui a 5, 10 anos, essas pessoas vão estar muito mais consolidadas em termos do ambiente de pesquisa, né? Então, isso é muito gratificante, né? E que todas elas têm uns sonhos, né, para conquistar, né, esse futuro, né? Eu acho que não existe limites e não existe barreiras quando você tem foco, dedicação ao trabalho, né? Isso, muito bom. O pessoal descobriu o nome do filme que eu estava falando, é Mercury 13. Eu coloquei também um link aí falando mais sobre o filme, tá? Então, justamente sobre essas mulheres pioneiras na área espacial, né? Então, tem várias histórias bacanas assim também, de uma astronauta russa também, que foi a Valentina, que foi a primeira cosmonauta, né? Uma cosmonauta russa. Então, tem muita história bacana que a gente tem para contar com o projeto e com essas lives que a gente vai estar organizando uma vez por mês, tá? Assim, com a participação feminina, tá? Que bacana. E outra coisa também que eu queria falar era, vou colocar aqui meu WhatsApp. Quem quiser fazer parte do grupo da Mass Society, que a gente discute muita coisa diferente lá, algumas oportunidades, alguns eventos que estão acontecendo, eventos gratuitos. Aí vocês podem mandar um WhatsApp para mim aí, solicitando para ser adicionado no grupo do WhatsApp da Mass Society, tá? Professora Mariana, então é isso. A gente está aí 8 horas, daqui a pouquinho você tem sua aula. Agradecer a sua participação. A gente também, hoje eu estou como moderador, era para ser a Daniela Range, mas a gente vai ver, de repente, em outros momentos, a gente talvez, ter mulheres aqui à frente da condução desse bate-papo aqui, tá? Mas eu achei muito interessante e agradeço a participação de todos vocês. Não é um assunto de mulher para mulher, assim, na verdade é um assunto de humano para humano, né? Então, assim, é muito interessante
Isso aí, né? E obrigado pela participação de vocês. E um abraço, pessoal, para vocês. A gente vai estar encerrando. Professora, deixa o último recado aí para a turma. Obrigada, né, Júlia, aí pelo convite. Obrigada também por incentivar e disseminar, né? Para quem não conhece, né, o Habitat de Marte, desenvolvido aí pelo professor Júlio, é um local, um ambiente muito legal, onde você realmente se inspira, né? E a minha frase final é que sonhe, né? Sonhe e, né? E hoje no mundo que a gente está, viva o momento, né, com muita segurança, né, para a gente se proteger aí desses momentos aí que estão muito inseguros, né? Então, desejo muito sucesso aí para todos, um bom final de semana, uma boa semana, né, de trabalho, né? E vamos às nossas conquistas. Isso, pessoal. Então, muito obrigado, professora Mariana, a presença de todos vocês. E então a gente encerra esse bate-papo hoje, tá? E desejo uma boa noite aí para todos vocês. Esse vídeo, nós estamos gravando esse encontro hoje e ele vai estar disponível no canal do Habitat Marte, tá? No YouTube, no youtube.com/Habitat Marte. Estou colocando aí também. Em breve a gente vai estar fazendo o upload, talvez hoje ainda. E aí, quando a gente tiver o endereço do vídeo, a gente compartilha também, porque de repente pode ter algumas pessoas, acho que foi a Amália que não conseguiu entrar hoje aqui. Então, para que as pessoas possam posteriormente estar assistindo esse vídeo, esse debate que a gente teve hoje aqui, tá certo? Então, parabéns, professora Mariana, pelo projeto, sucesso e vamos empoderando aí as mulheres e todas as pessoas interessadas na área espacial. Obrigada, Júlia. Obrigada também à professora Ângela pela participação. Obrigada principalmente à Hariton, né, que sempre me motivou e incentivou também nessa área, né? E a todas as meninas que estão aí, as professoras que estão participando do projeto. Professora Ângela, dê uma palavrinha final aí para a gente encerrar. Oi. Então, quero novamente parabenizar, né, as meninas que estão aqui presentes, né, buscando fundamentos e ajudas para os seus sonhos, né, Mariana? A lição é essa. Parabenizar a Mariana, não sei se vocês sabem, Mariana foi minha aluna lá na graduação, nos cursos de Teoria do Conhecimento, Filosofia da Ciência, nem lembro mais, Mariana, mas eu lembro Filosofia que da você lá. ciência. Filosofia da Ciência, nas nossas análises filosóficas sobre o para que ciência. Então, eu falei nisso, mas para lembrar também aos estudantes, às estudantes que estão aqui, que é sempre importante a gente perguntar para que. Né? Estou numa universidade, estou fazendo uma graduação, cheia de compromissos, muita coisa para fazer, muito TCC, aliás, um TCC e muitos trabalhos de cada disciplina. Então, a vida só vale a pena se a gente se perguntar a cada momento para que serve o que faço. Não é para pirar, não, é para direcionar a vida, para direcionar o sonho, para se conseguir o plano e você executar aquele plano e ter sucesso. Então, é muito importante fazer, né, se formar, ter seu curso, ter seus trabalhos, mas assim, direcione, né, escolha, tenha uma visão, não só no grupo dos seus professores, do departamento, da sua área, mas hoje a gente fala muito da interdisciplinaridade, é importante você ver, numa área dessa, a área espacial é super multidisciplinar, tem de tudo, não é, como vocês já falaram, é importante você enxergar oportunidades e correr atrás, né? Então, sempre olhando hoje, nós temos algumas balizas, algumas políticas nacionais e internacionais para a gente se dirigir. A Agenda 2030, né, que vocês mencionaram aí, cuida disso, né? Nós não, a Agenda 2030 da ONU é uma agenda de cada cidadão, de cada pessoa e das instituições também, porque são feitas por pessoas. Então, acho que essa questão de se ver no futuro empoderada como mulher, principalmente, isso vale não só para a mulher, mas para todo mundo, mas
principalmente para as mulheres, que somos maioria em vários setores, na população, inclusive, e nas instituições como a UFRN, mas não estamos nos espaços de poder sempre, né? Nas representações sempre. É porque a gente precisa conquistar isso e buscar essa realização. Sempre se pergunte por que estou fazendo, para que isso vai adiantar, e não apenas para compor as disciplinas, entregar trabalho, não. A gente tem uma missão, uma responsabilidade social, assim como a instituição onde a gente estuda tem também a sua responsabilidade social. E começa desse plantio diário, né? É esse regar diário da sementinha do futuro que a gente faz todo dia, que você se verá no futuro empoderada. Então, parabéns aí pelo trabalho, Júlio, Mariana, e sucesso a todos e todas. Obrigado, professora Ângela, pela mensagem aí, muito bonita. Obrigada. E a gente ainda está no mês da mulher, né? Assim, na verdade são todos os meses, mas é importante a gente estar realizando esse evento hoje, né? Então, pessoal, um abraço para vocês, boa noite e vocês sejam convidados, sejam bem-vindos nos próximos eventos que a gente vai estar realizando aí, tá bem? Um abraço, boa noite a todos. Boa noite.